Eu achei interessante a fala do irmão Paulo Henrique em duas questões. Uma, quando ele combateu esse mal que veio à mente dele no momento. Mas lembrando que ele tem o conhecimento da palavra. Então, automaticamente, ele já utilizou do conhecimento para rebater esse mal que veio na mente dele. E a outra situação, eu até comentei aqui com o pessoal, foi sobre os colaboradores lá. Quando se tem, eu comentei aqui, quando se tem um fruto ruim, ele contamina o restante, não é isso? Então, às vezes, nós utilizamos a palavra, falamos, orientamos essa pessoa, mas ela não quer. E se deixarmos ela ali, ela vai contaminar o restante. É o que estava acontecendo no meio. Então, irmão Paulo, não se preocupe quando essa pessoa não quer contribuir ou não quer somar. Porque se nós formos pensarmos dessa forma, não, o bichinho tem família, o bichinho aqui com pena, nós não andamos espiritualmente também. E o Anselmo comentou aqui da palavra de... Como é o texto, lembra? Sim. Foi sobre o fermento do fariseu, só que ele não falou do texto, né? Só falou do fermento dos fariseus. E é isso aí que acontece. Levando toda a massa. Fica ruim. Então, ter essa, vamos dizer assim, não se... Falou ali. Não se culpar por esse procedimento que o senhor e a Regiane fez lá. Na verdade, é o que o Ronaldo falou, né? Não estava produzindo, não estava rendendo, estava dando prejuízo, com tais atitudes. Né? Um exemplo que nós tiramos muito de situações assim é por quem passou na vida militar. Sim. Vocês sabem muito bem claro sobre isso. A vida militar, a gente hoje conta e dá risadas da época que vivemos na vida militar. Mas tinha os militares, Ronaldo, que eram tão mau caráter, que o cara saía na sexta-feira dizendo que ia para o hospital, que estava com dor de dente, voltava com a perna engessada. Aí o cabo, que era responsável pelos soldados, dizia: o seu miserável, eu anotei aqui, você não tem como me enganar, não. O cara já tinha matado a mãe umas 3 vezes. E você saiu daqui com dor de dente, e agora tem uma lei que saiu, você vai ter que ser curado aqui no quartel, no negócio de ir para casa mais não. Você vai ficar com a perna engessada aqui no quartel, vai cuidar de você, sou eu agora. Quer dizer, são situações assim que são hilárias, é brincadeira, tudo, mas é uma constância, né? Quando a gente parte para uma questão mais privada, que uma empresa, né, e não tem o mesmo regime militar, óbvio, mas estamos com uma situação lá na empresa que tudo que nós fazemos é um termo até em inglês que é utilizado, que é exatamente a vulnerabilidade do colaborador, ou seja, a forma como ele está exposto, o OIE. Então, é a exposição da capacidade, da exposição dessa capacidade do indivíduo, né, do colaborador. Então, o que é que isso quer dizer? Quando a gente bota no papel o tempo trabalhado e tem essa gestão de cada funcionário, nós vemos que é incrível. O pessoal que trabalha comigo mesmo, eu tento puxar e tento justificar e tentar ajudar os colaboradores, eu não tenho como. Então, assim, muitas vezes eles estão trabalhando, ocupando apenas 40%, no máximo 40% do tempo que ele passa na empresa, ele está produzindo. E é onde você vê o cara que está trabalhando. Mas do tempo que a gente tem registrado de acompanhamento, dá 40%, no máximo 40%. É incrível. Então, a gente traz essa consciência deles, para eles terem essa consciência, obviamente, a mim também, eu também faço parte disso. O meu tempo, como ele é precioso ali no trabalho, a empresa está investindo em mim um salário de comum acordo para que eu produza 8 horas por dia. Eu estou produzindo apenas
3h50, 4 horas no máximo. E as outras horas eu não tenho como justificar. Eu não tenho como justificar. Então, quer dizer, muitas vezes, principalmente na minha área, que hoje é produção. Antigamente eu trabalhava com manutenção, mas hoje é produção. Então, eu tenho que produzir às 8 horas. Se a gente for no pé da letra, eu tenho que estar produzindo às 8 horas. E eu não consigo ter essas 8 horas completas e justificar essas 8 horas. Então, a gente tem um índice, todo mês a gente faz uma exposição do que nós fizemos e tal, e eu nunca consigo bater essa meta, porque eu não estou conseguindo ainda ocupar o tempo. Sabe, eu sempre conto muito isso. Na vida militar, quando recruta não pensa, ele só obedece. Então, o período que ele está ali como recruta, ele é coordenado o tempo todo. Recruta, sobe, recruta, desce, recruta, senta, fica de pé, se deita. Então, ele não tem tempo de pensar. O recruta, ele não pode pensar, porque se deixar o recruta pensar, ele toca fogo no quartel, né? Então, é assim, é basicamente isso. Então, a gente está usando de ferramentas para levar os colaboradores a pensarem o quanto eles estão produzindo, para eles se autovalorizarem no desenvolvimento das suas funções. Eu achei fantástica essa ferramenta, porque isso para nós, como cristãos, como cremos nesse receptáculo habitacional de Cristo, e que Ele vive em nós, que Ele habita em nós, nós temos que pensar 100% Cristo. Sabe? As minhas férias, onde vai ser? Eu tenho que programar minhas férias. As minhas férias vai ser ou em Garanhuns, ou em Varginha, ou em Caxambu, ou em Baipendi. Eu tenho que programar diferente. Eu não posso mais estar pensando em Paris, não posso mais estar pensando em Tamandaré, não posso mais estar pensando em... Não. Por quê? Porque eu sei onde eu posso ter pessoas para conversar a respeito de Cristo. Eu sei que eu posso, por onde eu for, eu vou estar sendo essa luz, como sua mãe falou. Mas a minha busca tem que ser Cristo. Eu não posso me ocupar com outra coisa. E o que nós estamos, além de raciocínio que a gente veio tratando, então é isso, Ronaldo, que eu te falei no início. O que é que está sendo? Está sendo um desafio. Esse é o desafio para mim. É pensar Cristo. É em tudo que eu estou fazendo, eu conseguir traduzir em minhas ações para agradar ao Pai. Moisés, Noé, ele trabalhou incansantemente para obedecer ao que o Pai determinou para ele fazer, contra tudo o que se pensava no momento. Talvez as pessoas estavam atrás de uma proteção, né, tem até um cidadão lá, que tem um nome bem parecido com desse demônio de brecha aí que o nosso falou, esse Deus das brechas aí, e ele era o bambambam lá da época e queria ter o dom de tudo, né, e tal. Então, Noé nem se preocupou com isso. Nem se preocupou, ele trabalhou e precisa ter para obedecer. Então, essa é a nossa... Podemos espelhar, claro, é em outra situação, mas é para obedecer ao Pai. E qual é a determinação do Pai hoje? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Nós estamos ouvindo a Cristo. Cristo é quem está falando na nossa mente, é Ele quem está direcionando os meus passos, é Ele que está mostrando para onde eu devo olhar. É isso que nós queremos ouvir do Pai em nós. Este é o meu Filho amado, Cristo em nós. Essa é a realidade, é a expressão exata do seu ser, como eu falou. Então, assim, muda e mexe com todo o nosso cotidiano. Essa atitude de Paulo lá, em detrimento ao teleférico, a ação que ele teve que tomar lá com os colaboradores. É diferente, sabe, Paulo? É diferente porque você deixou bem claro quais são as suas intenções. É diferente de qualquer outra empresa. Eu sempre fui abençoado pelo Pai de ter meus gestores, uma das empresas que eu passei, sempre foram pessoas de um coração assim, são cristãos, todos eles, eu tive sempre a maioria, né? Todos não, mas a maioria. E o que eu estou novamente, ele é um irmão meu, eu posso dizer assim, até tem um vínculo meio distante de família,
Mas ele sempre foi assim, ele sempre foi muito. Mas se você vê eu conversando com ele, parece que nós estamos brigando, estamos em guerra o tempo todo. O dia todo, porque nós não aceitamos, tanto ele é muito perfeccionista nisso, como eu também, nós não aceitamos estar errado, estar com falha em alguma coisa, e a gente é direto pegando falha no nosso direito. Por mais que a gente se interesse, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente coloque o tempo, tudo nosso ali para resolver a situação, a gente encontra brechas, a gente encontra falhas, e a gente se cobra muito por isso, sabe? E é enriquecedor. A gente aqui tem se cobrado, sim, muitas vezes. Às vezes já é passado, amém por isso, porque estamos cada vez mais juntos, cada vez mais próximos, e é isso que evita as brechas, é estar perto, é estar junto. Por isso, quando você citou aí, quando eu vejo Anselmo e Emília sem brecha, eu digo, opa, abracei, puxei para perto de mim, que é para não ter brecha. Quase me esmaga. Para não deixar brechas, mas tem que estar junto mesmo, e juntos é como a gente está vendo aqui, mesmo estando distante, mas estamos juntos, né? Essa palavra é fantástica, quando o Paulo enxergou isso, ele viu isso, isso é atenção, isso não é nós estamos no dia a dia, mas estamos atentos por uma expressão. Sua mãe falou da morena dele, você falou, o Paulo expressou, né, que quando tem alguma decisão, você, a Rejane concordou comigo, isso é fantástico, é maravilhoso saber que estão juntos, mesmo distantes. Então, assim, os nossos olhos, meus amados irmãos, já enxergam essa visão de Paulo Henrique. Pelo menos meus olhos já enxergam os nossos filhos e os nossos netos aqui conosco, todos ouvindo juntos, fisicamente mesmo, não só apenas entendendo o nosso papel por estarem olhando para nós e enxergando em nós exemplos, enxergando em nós, sabe, quando eles não tiverem para onde ir, eles sabem a quem procurar. Porque eles sabem que o conhecimento, que o amor verdadeiro está em nós. Os meus filhos sabem onde encontrar um amor de verdade. Eles sabem que podem me procurar e o que eles precisarem de coração aberto para atendê-los. Então, assim, todos, a palavra, o profeta já deixou bem, todos virão e saberão que eu sou. Então, veja, a palavra do próprio Deus ao profeta já deixou isso bem claro. Que ele mesmo vai ensinar a todos, e todos virão e o conhecerão. Todos os nossos filhos, nossos netos, têm o nosso entendimento, têm a nossa percepção, estão conosco. E a gente não pode, eu penso assim, não podemos parar, apenas dizer, não, eu creio nisso, isso vai acontecer. Não, eu creio tanto que a cada instante que eu lembro, eu abençoo. Todo instante que eu lembro, eu abençoo. Estou aqui. Amanheço, procuro meus filhos, não acho, meus filhos são abençoados. Eu estou abençoando. E Paulo falou, é um exemplo que então, desde aquele tempo essa palavra ficou na minha mente. Paulo esteve aqui na minha casa e ele falou isso, Paulo Henrique. Eu abençoo a minha filha com o seu esposo. Já abençoava o esposo para sua filha. Lembra, Paulo Henrique? Você falou há muitos anos atrás. Então, por quê? Porque essa era a vontade do seu coração, de ver a sua filha como um homem que a respeitasse, que a amasse verdadeiramente, todo o coração. Então, você já abençoava ela bem pequena. E isso o que eu não posso chamar isso nem de fé. Você vê isso, você crê nisso. Então, são exercícios coisas que nós íamos fazendo lá de trás, às vezes, sem perceber o valor disso, né? A força que isso tem, o poder dessas atitudes. E hoje isso cada vez mais está ficando mais claro, que já vimos, de alguma forma, recebendo esses flashes, né? Já estávamos entendendo, como o texto lá diz assim, transformar o entendimento da vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Então, a gente já experimentávamos essa boa, agradável, e hoje nós estamos adentrando na perfeita vontade do Pai em agradá-lo em tudo. Amém. A Valéria lembrou um texto aqui que eu acho que é interessante, de Colossenses 3, 23 e 24, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo Senhor que está servindo. Assim,
resumindo, tudo que foi falado é bem isso, né? A gente tem um serviço natural, né? Cada um de nós temos as nossas obrigações, o nosso ganha-pão, né? Mas o serviço principal nosso mesmo aqui é o que é servir a Cristo, né? Então, independente do que nós estejamos fazendo, independente de, né, se eu sou patrão, se eu sou empregado, se eu sou servo, né? Seja lá qual que seja a função que eu esteja desempenhando, a preocupação nossa maior é essa, né? Eu estou servindo a Cristo, né? Estou servindo a Cristo. Então, se eu estou servindo a Cristo, eu vou fazer, como diz aqui, de todo o coração. Então, não interessa se o patrão é chato, se não é, não interessa se a empresa paga pouco, se não paga, né? Não interessa realmente se eu não sou reconhecido. O que interessa é o seguinte, né? Seja o que eu for fazer, pai, é para ti, né? Se eu tenho um trabalho para fazer, é para ti que eu vou fazer. Eu sei que do Senhor será a recompensa, né? Então, não interessa. Se o patrão não me reconhece, né? O pai reconhece. O pai reconhece. E na hora certa, se não for aquilo, né? Outra coisa vai aparecer e ele vai nos guiar para algo melhor. Mas o lance de ser fiel no pouco, sobre muito colocarei, né? Então, o importante é isso. Então, nós não temos que nos preocupar, né? Muito nesse sentido. A preocupação nossa é justamente isso, nesse texto que o Anselmo citou de Romanos 12. É transformar a nossa mente, né? A nossa mente reconhecermos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Porque realmente é boa, porque ela é agradável realmente e ela é perfeita realmente, né? Então, assim, não pode haver a mínima preocupação que seja, né? Em relação a isso. E porque o Pai está olhando, o Pai está zelando então, como o Ronaldo falou, nós somos servos de Cristo, né? Nós somos mordomos, né? Então, é isso que nós temos que pensar. Estamos aqui para abençoar, né? Então, nós temos várias maneiras de abençoar, né? O patrão gerando emprego, o empregado fazendo produzir, fazendo dar lucro, né? E já foi citado aqui o caso de José, né? E ele, como escravo, ele abençoou, né? Como servo, ele abençoou. Então, onde ele estava, não interessava a função dele. Ele estava na cadeia e estava abençoando, né? Quer dizer, então, assim, o lugar que você está não faz diferença, né? Realmente o que faz diferença é quem você é, né? E nós somos filhos, né? E como filhos, temos que ter essa visão de prosperidade, né? Do que realmente a gente tem do Pai, né? Então, que haja esse transbordar, né, de Cristo através de nós, esse amor, essa alegria, né? Independente da nossa função, né? Independente de qualquer coisa, né? Que realmente o Espírito de Cristo esteja nos usando, sejamos realmente, né, esses instrumentos do Pai, né? E realmente não precisamos falar, né? Como Paulo falou aí, né? Não precisamos falar, né? Eu sou cristão. Não, as pessoas vão enxergar isso, né? As pessoas vão ver que nós somos, vão ver que tem algo diferente, né, na nossa vida. Então, haja realmente essa manifestação, né, poderosa de Cristo, transbordando e que não haja como conter, né? Que a gente não tenha como segurar isso, né? Que seja algo muito mais forte, que, como diz a palavra, né? Virar como um rio, né? Transbordante, né? Então, quer dizer, você não consegue reter um rio, né? Você pode até reter por um momento, mas chega um momento que ele vai romper a barragem, né? Então, é assim que vai acontecer com a gente também, que haja esse transbordar e flua através de nós, e pessoas sejam alcançadas, e haja essa transformação de nós e de cada um, né? Que está realmente ao nosso redor, nossos filhos, nossas esposas, realmente estejam sintonizados com a gente, e haja essa unidade do corpo, né? Amém pelo que o Pai tem falado, e realmente possamos viver a intensidade disso, né? A intensidade desse amor, a intensidade dessa manifestação do reino. Acho que isso é reino, né? Acho que isso é reino. A gente viver essa alegria, viver esse transbordar, viver essa convicção da palavra, né? Acho que não tem nada melhor do que o que o Pai tem nos dado em termos de esperança, né? Então, a nossa fé tem que ser baseada em alguma coisa. Hoje a gente tem uma fé que ela é fortalecida porque as promessas estão cada dia maiores, né? Cada dia a gente vê uma concretização maior da palavra do Pai, cada dia a gente sente que o Pai está fundamentando mais e mais o que ele tem falado com a gente. Então, isso só aumenta a nossa esperança e, consequentemente, aumenta a nossa fé, né? Então, haja em cada um de nós isso, né? Glória ao Pai por tudo que tem feito, né? Realmente é uma alegria ser participante disso, estar podendo dividir isso com vocês, né? Glória ao Pai por isso aí. Amém. Ô, Paulo, só vou corrigir, viu? Podendo dividir, não, podendo repartir. Amém. Porque com a repartir, multiplica-se. É verdade.